Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. A planet far more developed than Earth, but we come as friends. Although we know your language, our own methods of communication are mental rather than verbal. Hence, the voice you hear me speaking with is totally mechanical. Our intentions are honorable. We desire, above all things, to help the people of Earth, to establish embassies here, and in the near future to set up reciprocal visits between Earth people and Canamites. Perhaps you watched this initial questioning. Most people on Earth did. On television sets, radios, shortwave. And surely some of the questions asked by your representatives must have been identical to more than a few of your own. Because as a race, we're unaccustomed to charity. Brutality is a far more universal language to us than an expression of friendship from outer space. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 89 do geral da série, episódio número 24 da terceira temporada, To Serve Man, para servir o homem. Esse episódio, né, Marcos, ele é um episódio considerado um dos maiores episódios de série de televisão. Ele é muito querido, muito recordado, muito satirizado. Isso é engraçado até quando você para pensar os lugares onde ele foi satirizado. E é um episódio realmente com plot twist federal, né, eu diria. Sim. Ele tem um plot twist. A gente já vai falar disso, não vamos queimar pauta antes, mas inclusive o plot twist é uma das principais sustentações desse episódio que faz ele ser lembrado pelos fãs e ficar sempre no top das listas, né? Uhum. E tem uma coisa legal para você que gosta de escutar o podcast. Antes de ter assistido o episódio, eu recomendo muito para você assistir o episódio primeiramente, viu? Inclusive, como tem uma referência direta, né? O episódio também dessa segunda temporada da série apresentada pelo Jordan Peele. Até porque, para a gente poder fazer uma crítica e tal, ou comentar, a gente gostaria, né, que você tivesse assistido também, que você vai ver os pontos dos quais a gente está ali, né? Trazendo os problemas, que vamos colocar assim, que é um episódio bem problemático, esse que faz referência a To Serve Man, da série nova. Sim, infelizmente. A direção desse episódio fica por conta do Richard L. Bear, o roteiro é do Rod Serling, baseado num conto do Damon Knight, que é um autor muito famoso de ficção científica. Esse conto, por sinal, ele já era famoso antes de ir para a série The Twilight Zone. Quer dizer que você vai ter ali uma história que já tinha certo sucesso, saiu em revistas de ficção científica. Você quer falar um pouquinho sobre o Damon Knight? O Damon Knight, ele era um dos grandes escritores de contos de ficção científica dos Estados Unidos ali nos anos 50. Ele era um cara e ele era um cara muito bem enturmado também. Tanto é que ele formou um grupo chamado The Futurists. Era um grupo de escritores de ficção científica, escritores importantes, e eles eram muito ativos nessa coisa da divulgação do gênero ficção científica. E procuravam meios de publicação, procuravam dar premiações, e eles exerciam também, sobretudo o Damon Knight, o papel também de críticos. A ficção científica ela era uma coisa meio marginal dentro do universo da literatura. Então a crítica de literatura não se interessava muito. Mas os próprios escritores faziam, nas revistas em que eles publicavam, resenhas críticas das obras uns dos outros, para que esse nicho de literatura pudesse ter uma fortuna crítica também, uma exegese crítica. E o Damon Knight foi muito importante nesse sentido. E, enfim, a obra dele depois recebeu diversas republicações em coletâneas que compilam os contos dele, e cada vez que ele ganha republicações, a importância dele dentro do gênero só aumenta. Com certeza, né? E essa é uma história que
aonde é interessante falar isso, porque dentro de uma produção, né, a gente já deve ter falado isso em algumas ocasiões, para quem escuta a gente acompanha deve recordar, que certos episódios eles eram para sair em uma época, não saem, aí sai, por exemplo, o último episódio de um diretor sai primeiro, por questão de temática, de timing. Esse foi um episódio que ele deu muito problema, porque o que aconteceu? Ele era para ter saído, na verdade, na mesma época, mais ou menos, que 5 personagens em busca de uma saída, ou The Jungle. Mas acabou indo mais para frente, né, da temporada, por quê? Né, a primeira vez que o Rod Serling assistiu o primeiro corte, né, como ficou o episódio, ele não gostou. Aí ele chamou o produtor, o Buck Houghton, falou assim, vamos fazer novas filmagens, precisamos melhorar a questão de som. Se você assistir o episódio, você vai reparar que tem muitas colagens, né, de filmes antigos relacionados à ficção científica. Teve uma questão também do ator, né, que faz o personagem do Alien. Eles não gostaram da voz dele. Acabou sendo gravado por um cara que fez o gênio daquele The Man in the Bottle. Não sei se tu lembra, Marcos. Sim. Do cara que termina virando um nazista, né? Então você tem uma voz ali que também não funcionou. E é um episódio assim que ele é muito querido por muitas pessoas, mas tem gente que também não gosta dessa grande colagem de imagens, de filmes e tal, que acho que tem pouquíssimo episódio gravado ali. Eu acho um episódio excepcional, vou logo falando. E tem uma outra coisa também interessante, que normalmente você tem o Rod Serling falando no começo do episódio, né? E dessa vez você meio que se surpreende. Não é a primeira vez que isso acontece. Aconteceu, por exemplo, no The Hitchhiker, né? Você tem os pensamentos, né, do personagem. Aqui começa com uma pessoa fazendo uma narração em off, que é um personagem que vai contar a história pra gente. É como se fosse o ponto de vista dele, né, que é colocado na história. Exatamente. Tem gente que reclama também dessa questão, se precisava dessa narração em off mesmo, se uma outra cena com o personagem do Chambers era necessária realmente para a narrativa ou não. Mas a gente vai falar disso quando a gente entrar mesmo, né, na história do episódio e no andamento das coisas, né? Sim. E foi tanto rolo para gravar esse episódio que chamaram até aquele diretor, o James Sheldon, que é do Long Distance Call, It's a Good Life, para poder também dar pitaco, né? Porque o negócio estava realmente, né? É um episódio muito, eu acho, na minha opinião, que ele é um episódio até bastante audacioso, sabe? Ele usa cenas, por exemplo, de O Dia em que a Terra Parou, dos filmes dos anos 50, né? Terra contra os discos voadores. Tem efeitos especiais do Ray Harryhausen, gente, só que ele não está acreditado, né? Aqueles efeitos da nave, aquela parte rotativa, teve o apoio ali do Ray Harryhausen dando suporte pro pessoal da série. Isso é muito interessante e dá uma pena de não ter ele nos créditos. Sim, a gente já tinha comentado essas coisas em outras oportunidades sobre os efeitos especiais e alguns objetos, né, de cena. As emissoras de televisão não tinham recursos como um estúdio de cinema tinha. Então elas se associavam aos estúdios de cinema. Aliás, fazem isso até hoje, né? Para que eles ajudassem na produção das séries quando precisava de algum efeito visual. No caso, eles cediam objetos como naves, como vestimentas e também partes, né, de filmes, onde você tinha uma cena com efeitos visuais, uma cena um pouco mais cara, você usava aquela cena de novo, um pedaço dela no episódio de alguma série, para cortar custos e tornar aquilo viável, né? E a imaginação faz isso demais. Você tem a nave lá do Planeta Proibido que aparece a série inteira, praticamente. Sim. Quando tem alguma nave é ela. Costuma utilizar, por sinal, cenas da nave de ponta cabeça. Isso. Nesse episódio ela aparece tanto de ponta cabeça como com a portinha aberta, né? Que você vê ali no Third from the Sun, né? O Leslie Nielsen, quando ele tava com a família assistindo Além da Imaginação, ele falava: olha, eu tô dentro daquela nave ali, viu? Pois é. Esse foi um episódio realmente muito problemático, mas também o Serling, né? Claro, ele tem a decisão de roteiro, vem do Serling, do Buck Houghton. Foi uma sacada genial, né? Ele fez algumas alterações,
A gente não fez a sinopse ainda para falar dessas alterações, mas ele fez algumas alterações a partir do conto do Damon Knight, mas foram alterações curiosas, sabe? A gente vai falar, tem uma cena dele entrando na ONU assim, que você fala, caraca, muito legal mesmo. Certo. Teve alteração também por conta da maquiagem. O William Tuttle resolveu criar um visual para os alienígenas muito diferente do visual que seria o do conto. E interessante, né? Porque eles leram no conto, os alienígenas têm uma aparência meio humana e meio porco, meio porcina. Ele já tinha criado, o William Tuttle, uma maquiagem, uma máscara que era meio parecida com porco, no episódio que é o Eye of the Beholder. E aí o pessoal falou, poxa, ele vai conseguir fazer direitinho isso daí. No fim ele fez uma coisa totalmente diferente, né? Usando uma cabeça grande, né? Como se o cérebro fosse muito desenvolvido para dar uma ideia de inteligência superior. Isso já foi feito, inclusive, naquele filme Guerra Entre Planetas, um filme de 55, This Island Earth, em que os aliens tinham essa cabeçona também, né? Pra denotar inteligência, né? E tal. Eles colocam poucos pelos, colocam aquela área, a maquiagem, né? Tem ao redor dos olhos, é meio escurecido, assim como se... para dar uma aparência de complacência, quase irracional. E uma deferência, uma tranquilidade. Então, foi muito bem sacado. Questão de maquiagem, porque o William Tuttle é um gênio, né? É um gênio. Então, é claro que o trabalho ficou muito bem feito nesse episódio. Como mais pra frente também vai ter o trabalho dele em Pesadelo a 20 Mil Pés, né? Então é muito legal. E essas diferenças, quando você fala em alienígenas porcos, né? Porque eles falam que pareciam porcos meio humanoides, né? Se lembra daquele jogo, tem um jogo de videogame que eu não vou lembrar inteiro, mas que eu jogava no PlayStation 1, que o cara, ele matava os alienígenas que eram porcos. Então é interessante como você vai pensar nas referências da cultura pop. Eu lembro da Casa do Fim do Mundo, do William Hope Hodgson, que também tem aquelas criaturas meio humanas, meio porcos, que são os monstros no livro. Mas, enfim, é que se eles tivessem feito isso no audiovisual, o problema seria o seguinte, você logo ia imaginar que essas criaturas têm alguma má intenção. E você ia lembrar que porcos também comem pessoas, né? Sim. Enfim, e aí acho que o escritor pretendia fazer essa ponte mais pro audiovisual e entregar muito rápido que alguma coisa estava errada e podia entregar o plot twist. Então acho que essa decisão que eles tiveram de fazer um ser com aparência inteligente e meio que zen foi acertadíssima. Com toda certeza. Você quer comentar um pouquinho sobre o elenco? Sobre, por exemplo, o Richard Kell, né? Que era um homem enorme, né? Então ele fez muito papéis de pessoas grandes, gigantes, né? Nas produções. Ele era um cara de 2,15 metros de altura e por conta disso ele fazia personagens meio gigantes, e ele era muito solicitado para filmes e séries que tinham a temática da fantasia, do horror, essas coisas. Ele tá num episódio do Kolchak e os Demônios da Noite, por exemplo. Todo mundo, claro, lembra dele principalmente porque ele era o cara de dentes de metal de 2 filmes da série 007, 007 O Espião que Me Amava e 007 Contra o Foguete da Morte, né? Os dois com o Roger Moore. Então esse personagem dele era um personagem que foi muito querido, inclusive na época, tanto que ele teve que voltar para mais um filme e em vez de ser vilão, passar a se tornar aliado do 007, de tanto que o pessoal gostava desse personagem dele. Era muito famoso mesmo, né? Eu lembro do homem com a boca de metal. Era muito interessante. É uma pena e o Richard Kell, ele também tentou trabalhar atrás das câmeras, ele também escrevia, dirigia. À medida que ele foi ficando um pouco mais velho, foi diminuindo muito a oferta de papéis para ele. É uma pena, ele teve uma carreira que depois de um certo tempo os convites foram minguando, ele não tinha mais aquele vigor físico e aquela postura intimidante que ajudava também, além da altura dele. Mas ele tem alguns papéis assim absolutamente inesquecíveis. Um deles é justamente como o extraterrestre desse episódio, né? De Além da Imaginação. Falando rapidinho a gente já falou do diretor, do Richard L. Baer, né?
Ele é um cara que começou nos anos 40 e 50 fazendo aquela série de curtas de humor com o humorista George O'Hanlon, falamos disso. Ele era um cara também muito ligado ao faroeste na televisão. Ele dirigiu muitos episódios, por exemplo, da série Cheyenne com Clint Walker. Ele também dirigiu sitcom. Era um cara que ele era meio que pau para toda a obra, né? Sim. Seguindo aqui falando rapidinho do elenco, nós temos o Lloyd Brochner. Ele, se alguém vai lembrar dele por algum motivo, com certeza é porque ele era aquele sujeito intragável que era o Cecil Colby, do Dinastia. Aquele né, estroina. E ele se juntava com a outra mau caráter da pior espécie possível, que era a Alexis, que era a personagem da Joan Collins. Eles faziam a dupla do mal em Dinastia. Eu tenho uma lembrança meio remota. Eu acho que eu cheguei a assistir Dinastia. Acho que passou aqui no Brasil, viu? Quem assistia a série, né, vai lembrar com certeza. Ele também fazia a voz do prefeito, né, na série do Batman, na série animada. E ele é um cara que, falando assim rapidinho pra gente não se... Ele fazia também, junto com o Rod Tiller, uma série chamada Hong Kong. Uma série também que fez um certo sucesso e tudo mais. Mas ele era um cara que ele tinha uma voz fantástica. Ele começou no rádio, ele fazia programas de rádio e ele também fazia, por exemplo, voz de atores que apareciam na tela, mas não tinham uma boa voz. Legal. Então ele dublava também atores cuja voz não era muito boa. E isso rendeu para ele muitos papéis onde ele tinha essa coisa de usar. Não é à toa que nesse episódio não tem uma narração de fundo à toa. O Rod Serling, conhecendo a carreira do Lloyd Brochner como locutor e o quanto as pessoas apreciavam a voz dele, resolveu incluir nesse episódio uma narração justamente por causa do talento dele para isso, do Lloyd Brochner. A gente tem também outra personagem importante, é a Susan Cummings, que nesse episódio de Além da Imaginação, ela faz a outra moça cientista ali que trabalha ali no departamento de linguística, a Patty. Ela tem uma das frases mais famosas da série e da história da televisão americana, né? Que eu não vou dizer qual é a fala agora para não estragar e tudo. Mas ela era uma atriz de origem alemã e ela trabalhou muito na televisão, principalmente em séries de faroeste. Ah, interessante. O personagem dela aparece pouco, mas é muito importante, né, na história. Sim. O interessante é saber que na produção para rádio, né, que todos os episódios têm um drama de rádio, né, tem até para comprar isso daí. Você tem, a gente falou de voz, né, do Richard Kiel, que acabou sendo redublado, mas o lance que para rádio utilizaram uma voz muito profunda, com muita reverberação, e diz que é muito mais assustadora a voz para o drama da rádio. Inclusive a voz na nave, né, que vai ter essa voz falando com o personagem, também é uma voz feminina, né? Então você tem umas diferenças assim no drama da rádio. Se por acaso eu encontrar, eu também deixo um caquinho aqui para vocês. Eu tô curioso de escutar. Ladies and gentlemen of Earth, we greet you in peace and friendship. We come from a planet beyond your solar system and well beyond your galaxy. A planet far more developed than yours. Why are you here? To establish... Hey, what's that book? Get a picture of it. That's the title. I can't see. He's not even moving his lips. He doesn't have lips, does he? To establish embassies here, and in the near future to set up reciprocal visits between Earth people and Canaanites. Canaanites, what's that? Certo, e aí, vamos lá para a sinopse, para poder comentar? Hoje sou eu que faço a sinopse, então vou tentar fazer uma sinopse breve, né? Eu tentar, porque eu nunca consigo, né? Para que a gente possa comentar nossas impressões. Então, nós vamos ter ali no começo do episódio o personagem Michael Chambers, que está trancado sozinho em uma sala. Tem uma voz dele oferecendo a ele uma refeição, que é entregue ali por uma pequena abertura na parede. Ele recusa, né? E começa em off, então, ele contar o que aconteceu. Aí você vai ter um cenário que vai mudar para vários meses antes, onde ali na Terra vai se descobrir a invasão dos Canaanites, né, que é uma raça de alienígenas de 2 metros, mais de 2 metros de altura.
que eles pousam na Terra. Enquanto isso, o planeta está sendo assolado por várias crises internacionais. Aí, o secretário-geral ele vai se reunir, né, com os outros líderes, anuncia o pouso dos alienígenas e acaba que durante essa reunião, essa entrevista coletiva, um dos alienígenas vai chegar para poder falar com os representantes, né, de vários países, né? Tem o cara da América Latina, tem o cara da França, o cara da União Soviética, que é um cara de bravo, né? Então você vai ter ali as personalidades meio que caracterizando os países, né? Tem um momento que inclusive alguém fala lá, acho que é o secretário-geral, fala que no Rio de Janeiro, né? Ele até fala, né? Do Rio de Janeiro. Aí esse alienígena enorme vai se apresentar numa cena muito legal, interessante. Os caras estão todos olhando para cima, assim, né? E ele se comunica sem mover os lábios, né? Você vai ter ele olhando para as pessoas com aquele olhar impassível e informando que, na verdade, ele veio em paz, que ele quer ajudar a Terra, acabar com a fome, criar uma espécie de campo de força onde os países em suas fronteiras se sentissem resguardados, não precisassem ter medo uns dos outros. E, no final de contas, fica todo mundo admirado. O representante da União Soviética pergunta o motivo, fala por que você quer ajudar, né? E tal. Ele fala assim, porque nós ajudamos vários planetas, né? E, gente, se tem uma coisa que esse episódio é divertido, é quando tu sabe o desfecho. Sei que isso daí todo mundo fala que estraga, né? Eu tô até me prolongando aqui. Mas quando você sabe o que vai acontecer, começa a ficar tudo muito divertido. Eu, pelo menos aqui, eu tava me divertindo bastante. Pelo menos quando ele responde assim, nós já fomos em vários planetas, já ajudamos em vários planetas, né? Pois é. Aí o caso é que eles estavam muito cautelosos, com muito medo, porém vão passar ali o Kanamiti por um polígrafo, não é isso? Né? E mesmo ele explicando que o corpo dele é diferente de um corpo de um ser humano comum, ele vai responder as perguntas, aí aparentemente quando ele tá mentindo a agulhinha fica muito, né, sei lá, se mexe muito, e quando ele tá mais falando a verdade, a agulhinha fica ali mexendo-se pouquíssimo. Então se conclui que na verdade eles querem realmente ajudar as pessoas. Até tem um momento ali que ele fala assim que ele tem uma espécie de produto, né, um fertilizante isso, de nitrato, que vai acabar com a fome no mundo, que vai transformar os campos secos em campos muito férteis. Gente, é engraçado, vocês desculpem, mas ele fala que na Argentina, fala assim que na Argentina você vai resolver a questão da Argentina, né, e tal, que eu saiba, não lembro da Argentina ser uma terra árida, né, mas deixa pra lá. Nem eu. Na Argentina tem comida a pampas. Tem, né, é as pampas, né, a pampas, né, é uma brincadeira, né, com a fronteira. Mas assim, no caso é que eles acabam cautelosos no começo, porém vão ficando muito à vontade quando veem que, na verdade, eles querem só ajudar os humanos. Os Kanamites, inclusive, eles vendem assim, o planeta deles como uma espécie de paraíso, né? E eles falam assim, olha, vocês podem visitar, vocês têm direito de visitar, e nós queremos partilhar do nosso paraíso com vocês, né? E vão começar a ter longas e longas listas de seres humanos querendo visitar o planeta dos Kanamites. E eu deixo aqui, né, pra gente poder depois falar sobre a conclusão e tal. O que você achou, Marcos, desse episódio? Alguns pontos que tu tenha te chamado a atenção? Na verdade tem tanta coisa para comentar que eu não sei nem direito por onde começar, mas vou tentar começar pelo... Primeiro que esse episódio ele tem uma semelhança muito grande. Um ano depois, mais ou menos, iria começar a ser veiculada a série A Quinta Dimensão, The Outer Limits. E ela tem muitos episódios em que você tem alienígenas entrando em contato com os humanos. Normalmente são hostis, ou eles têm planos de dominação malignos, assim, incríveis. É um produto muito da Guerra Fria, claro, né? Esse medo ali do estrangeiro, né? E esse episódio de Além da Imaginação, ele tem muito dessa coisa da ficção científica dos anos 50. Tanto é que ele se utiliza, inclusive, de filmes, né, de trechos de filmes para os efeitos especiais. Ele tem todo esse sabor das histórias de ficção científica da época dos anos 50. Ele é uma grande homenagem a isso. Inclusive, o Damon Knight, ele é um escritor justamente dessa fase dos anos 50 da ficção.
nos Estados Sim. Unidos. Então, a primeira coisa é que ele é dele, quem gosta do gênero, quem gosta do cinema de ficção científica da época, dos anos 50, não tem como não gostar desse episódio. Ele é muito interessante, ele é muito divertido, ele tem uma ironia ali muito fina, porque o ser humano tem essa coisa, essa arrogância de achar que ele vai colonizar o espaço, né? Ele é o conquistador e tudo. Ele não, ele o ser humano está acostumado, por exemplo, a se ver como superior. Então eles parece que eles não. Ele aceita muito fácil, tem alguma desconfiança, mas eles aceitam muito fácil essa reverência e essa vontade dos extraterrestres de ajudá-lo de graça, né? Uhum. E como se o ser humano não fosse violento, destruidor, como se o ser humano merecesse isso, né? Enfim, e é muito curioso, visualmente falando, essa coisa que eles, de terem usado o ator, o Richard Kiel, a maquiagem como foi feita, e essa coisa dele não falar, dele usar telepatia para se comunicar com as pessoas e manter aquele semblante todo impávido, tranquilo. Essa coisa do início do episódio, em que, através da narração e do estado de nervos em que o personagem do Michael Chambers está, a gente sabe desde o início que tem alguma coisa de errado, a gente só não sabe o que exatamente. Então vai gerando toda essa ansiedade, essa antecipação, e o episódio segura isso muito bem. Embora ele tenha sido muito picotada a montagem dele, por conta da necessidade de refazê-lo, porque a primeiro corte o produtor e o Rod Serling não gostaram, ainda assim ele é conduzido de maneira interessante, prende a atenção, tem bastante humor e tem realmente um plot twist muito, muito bacana e muito divertido. E que depois vai ser usado isso e parodiado à exaustão, né, nas décadas seguintes. Sim. E essa questão até do livro, né, porque eu acabei omitindo isso da minha sinopse, tem essa coisa dele estar o tempo todo com um livro na mão, enquanto ele está lá nesse congresso ali da ONU, né, e tal. Então ele deixa o livro para trás. É uma coisa que é bem diferente no conto original, porque na verdade tem esse personagem, né, que é o Michael Chambers, né, que ele tem a Patty, que é a ajudante dele. Eles são linguistas, eu acho que mais do que linguistas, eles são pessoas que fazem a análise de criptografia, né? Então, por exemplo, pessoas que fazem análise em época de guerra, né, e tal, de como é que dá para você ver o que o pessoal está se comunicando. Só que isso fica um pouco improvável dentro da história, se você pensar assim friamente, porque é uma língua que os Canamites falam, é uma coisa que não tem uma pedra de Rosetta, por exemplo, para você poder fazer uma análise de quais são as vogais, né? Como é que eles chegaram nesse ponto. Uhum. E no livro tem um outro cara que é um alienígena junto com o personagem, que a história é narrada toda pelo ponto de vista de um secretário da ONU. E ele tem já uma história que se passa no futuro, né? Onde você tem uma pessoa de outro planeta, não é uma coisa tão incomum. Uhum. E tem esse personagem que é um alienígena, então ele tá junto com esse secretário da ONU, que eles estão tentando fazer a tradução. Ele rouba o livro, na verdade, do Canamite, ele não é uma coisa que ele esquece para trás. Por que você fica se perguntando na história, por que ele esqueceria um livro? Na verdade, dado a importância que você vai ver no final, do que significa, né, inclusive o título do livro, o que está contido. Então você tem essa diferença, não é uma crítica, apenas para apontar, né, o lance do livro e o personagem do Michael Chambers, que é tudo meio assim, é meio para ter esse plot twist mesmo, porque você vai ter eles no começo falando assim, que é isso que, na verdade, é o mais importante na história, que vai fazer mudar a opinião das pessoas. Não é somente o polígrafo, ou eles falarem, ou eles provarem que eles têm um fertilizante tão bom que pode fazer com que qualquer terra produza, ou então uma fonte de energia quase que inesgotável e barata. Vai ser, no caso, o título do livro, que eles vão traduzir, que é To Serve Man, que é para servir o homem. Então eles pensam assim, para servir o homem, caramba, eles estão aqui para nos servir, né? Você pensa assim, caramba, então vamos, né, são super gente fina, vamos
vamos fazer tudo que essa galera sugerir, vamos visitar o planeta deles sem medo. Então, e isso daí também é uma outra crítica também de pessoas, na verdade, que são críticos mesmo de ficção científica, que falam essa palavra, a palavra servir, ela não tem o mesmo significado em todas as línguas, entendeu? O mundo é gigante, né? Essa palavra servir, né? Ela não serviria, né? O significado que fica tanto quanto dúbio, né? E é utilizado na história. Não sei se estou me fazendo entender. Tu entendeu o que eu estou falando? Sim, entendi. O roteiro, como você mesma falou, e está muito correto, ele faz uma certa confusão com essa coisa de eu decodificar uma língua e eu decodificar uma criptografia. Quem desvenda a criptografia é matemático, porque na verdade criptografia não é uma língua, ela é um sistema que está encobrindo uma língua, só que ela segue alguma regra matemática que você não sabe, para que a pessoa que vai receber a mensagem criptografada possa ler a mensagem, né? E Isso. já língua é outra coisa. Língua é um outro sistema diferente de uma criptografia, que você precisaria de um linguista, né? Isso, como naquele filme, né? Aquele filme que a gente assistiu, que é um filme muito bonito do Denis Villeneuve, né? Aquele The Arrival, né? Uhum. Então tem uma coisa, tem um linguista, e até mesmo um linguista, você fica pensando como ele poderia se basear, né? Ou talvez conseguisse, o filme prova que sim, né? No The Arrival, ele compreendeu uma língua que não é humana, entendeu? Porque nossa língua, olha, eu não sou uma professora de português nem nada, mas a nossa língua, muito da nossa língua, várias línguas de vários países se baseiam às vezes no latim, entendeu? Então você consegue, pela origem da linguagem, você ir atrás, né? Da origem de certas palavras, de você conseguir fazer. Não é à toa que a gente compreende, né? Mesmo se confundindo, que não é que essa língua seja fácil de compreender. Por exemplo, o espanhol, o castelhano, né? A gente já assistiu, né? Mesmo nós dois, alguns filmes em castelhano, né? Com legendas em castelhano. Então é outra coisa, é uma língua que não é da terra, né? É como você querer entender o cirílico, né? É impossível, né? É complicado. Mas é que eu acho que o público na época também estava mais familiarizado com essa coisa até pela proximidade da época da Segunda Guerra e tudo mais, e dessa coisa das trocas de mensagens entre espiões das superpotências, enfim, o público estava mais familiarizado com essa coisa do uso da criptografia. Então, talvez por conta disso. Mas, enfim, há uma série de facilitações que são feitas, né, para que a história chegue onde ela precisa chegar, né? Mas, ao mesmo tempo, você imagina também essa coisa. Os anos 50 era aquela coisa, tinha uma tensão no ar, o medo da guerra nuclear, uma série de coisas que imagine chegar um extraterrestre e falar, poxa, nós vamos trazer a paz e você vai poder viajar para conhecer outro lugar. Enfim, você tinha essa coisa que nos anos 50 você não podia ir para metade do mundo. Quem era do Ocidente não podia viajar facilmente para o Oriente, para todos os locais. E vice-versa. Então, essa coisa de você poder viajar livremente para outro planeta, conhecer outra civilização, era muito tentador. E as pessoas embarcaram nessa aventura sem saber onde estavam se metendo. Uma época muito workaholic, né? Eu lembro da cena das pessoas na fila para a nave espacial, elas conversando, e são conversas engraçadas. Por sinal, aparece a esposa do Richard Attenborough, o diretor, uma das mulheres na fila também, só que ela também não é acreditada. Então você tem ali as pessoas falando, quando a gente chegar lá, são férias direto. Você pode fazer o que você quiser, porque já tá correndo ali a rádio peão, né? De boca em boca, então, você pode ficar o tempo todo, sei lá, de sunga, ou tomar, não sei o que, uma pina colada, isso aí sou eu que estou sugerindo, né? Mas fica esse papo furado, porque cada um vai contando pro outro e vai aumentando, que na verdade o planeta ali dos Canamites é o paraíso, é a nave direto pro paraíso. E cara, a gente tem que falar logo desse plot twist, porque inclusive libera a gente de comentar algumas coisas que são divertidas. Você gostaria de fazer as honras? Sim, o livro que o Kanamita, né, Kanamite estava levando, que tem o título de To Serve Men, na verdade é um livro de receitas, porque eles querem os humanos como lanche.
Que terrível isso. Ou talvez até como almoço e jantar também, não sei se é só lanche, né? Pois é. Não, e enquanto as pessoas estão conversando ali na fila, elas passam por uma balança e tem um Kanamichi ali que ele tá felizão, vendo as pessoas passando, assim, a pessoa gordinha e tal, e todo mundo entrando. E detalhe, porque a gente já vai ter esse recorte quando as pessoas já estão entrando na nave, já meses depois que eles apareceram, não é uma coisa rápida, eles já estão ajudando vários países. Entre as fronteiras já tem os campos de força, então eles não enxergam isso de maneira onde eles sintam receio, até porque os seres humanos ali, eles estão pensando que os alienígenas estão ali para servir, né? Eles estão para nos ajudar. E é meses e meses depois. Esse personagem, o Michael Chambers, ele está conversando ali com a Pat, ele inclusive faz uma reflexão, fala, tanta gente já foi pro planeta dos Kanamites, ou Kanamites, não sei, e porra, ninguém volta, né? O negócio é tão bom que ninguém volta, né? E ele pergunta, quando ele tá conversando com a Pat, fala assim, pô, e aí, você vai pro planeta? Aí ela fala, já tô na lista. E aí ele, eu também. Ou ele até fala a minha, acho que até antes da sua, né? E ela fala, ninguém tá querendo mais traduzir esse livro, nem nada, perderam totalmente o interesse, mas eu vou continuar a traduzir. E tem aquele corte do tempo e o Michael já tá na fila, inclusive, né? E ela continuou a tradução. E aí que vem aquela cena, que é uma cena inacreditável, né? Dela correndo feito louca, aparecendo lá na fila, já perto da hora dele subir, dele entrar na nave, seguram ela e ela grita assim, para servir um homem, um livro de receitas! E ele começa, regala um olho, fica desesperado, os Kanamites segura ele assim e tal, coloca ele pra dentro da nave e tá armada, lá Negrossa e confusão, entendeu? Porque já era, né? Aí você já vai ter, na verdade, o final é o Chambers que tá a bordo, né? De novo estão oferecendo uma refeição pra ele e ele joga no chão, só que aí entra um Kanamite ali, pega a comida do chão e fala assim, pra ele, não queremos que você perca peso, hein? Aí ele fica ali assim, pensando, ele tem o negócio da quebra, né? Porque ele olha pra câmera e fala assim, né? E você? Você ainda tá na Terra ou tá na nave comigo? Realmente não faz muita diferença, porque mais cedo ou mais tarde estaremos no menu, todos nós. E aí começa a comer a comida e termina desse jeito, né? Uhum. Desse jeito meio desesperançoso, pra dizer o mínimo, né? Mas esse episódio, gente, você sabendo... É o tipo de spoiler que, na minha opinião, tá? Você ganha mais sabendo do spoiler do que qualquer outra coisa. As coisas que os alienígenas falam, o humor disso, deles falarem que já passaram por um monte de planetas, entendeu? Que eles estão ajudando todo mundo. Eles querem que todo mundo coma muito bem, porque, na verdade, eles querem que todo mundo fique gordinho pra poder entrar na nave. Entendeu? É meio João e Maria, né? Você vai comer pra poder entrar pro forno. Uhum. Eles estão alimentando o povo da Terra, né, com aquela substância que eles forneceram, que aumenta muito a produtividade do solo. Vai a humanidade comer até dizer, chega, vai ficar todo mundo de gordinho. E durante a viagem, eles ainda te alimentam também com a comida reforçada, que é para você chegar lá com bastante carne, bastante gordurinha, que quando você vai fazer o churrasco ajuda, né, a ficar a carne mais tenra. E vão papar a humanidade assim. Ai, gente, né? E detalhe, tem o campo de força nas cidades que você não pode fugir, né? Eles fizeram tudo, eles planejaram tudo direitinho, ganharam a confiança, engordaram o pessoal, prenderam o pessoal com os campos de força, porque agora quando as pessoas ficarem sabendo, talvez, que vão virar alimento, não tem mais como resistir, porque os exércitos também foram desmobilizados, né? Porque na verdade não tá tendo mais preocupação de invasão entre as fronteiras e tal, então não tem mais guerra, e realmente essa questão dos campos de força era para acender um alerta, porque na verdade o mesmo campo de força que tá te protegendo, ele tá te prendendo, né? Então você tá preso. É um episódio muito legal esse daí, tudo que envolve ele, né? Maquiagem, é legal, esses recortes todos eu acho divertido. Quando eu vejo isso nos filmes antigos, eu gosto de aparecer recorte de jornal, pedaço de filme. Então fica uma coisa assim dinâmica, né? Na verdade, talvez o Serling tenha acertado em ter tomado essas decisões de querer
um episódio com... Porque é uma coisa a mais... A série, ela trabalha muito com personagens, né? A questão do personagem. É uma análise de microcosmos, né? Vamos colocar assim, né? Só que aí não. Aí você tá falando do planeta, né? Do planeta Terra, né? Vai ter isso, por exemplo, em Night Gallery. Eu nunca vou esquecer aquele episódio do moleque que previa terremotos. Acho que esse que é o título. Nossa, que é um episódio que é uma porrada no coração, né? O moleque, ele fica falando assim para as pessoas o que vai acontecer, e ele se torna uma coisa famosa na televisão. Só que o moleque, ele sabe realmente tudo que vai acontecer, inclusive o pior, né? Então vai ter aquelas cenas, mesma coisa também, de estradas cheias de carros, do mundo pegando fogo assim, naquele mundo ardente, né? Febril. Então é interessante, eu gosto muito do episódio, né? E eu queria perguntar para você, porque nós assistimos, fizemos questão, olha só, que a gente prometeu de fazer um podcast sobre essa segunda temporada da série do Jordan Peele, só que esse episódio aqui, que na verdade ele não é uma sequência de To Serve Man, que na verdade é o último episódio da segunda temporada, o 10º, né? Que é You Might Also Like, né? Que esse na verdade eu acho que tá mais para uma homenagem, na verdade, do que uma sequência, apesar que dá para você, né, levar em consideração o que acontece aqui e tentar colocar junto. Não sei o que tu acha, a gente conta um pouquinho? Pode ser. Você vai ter ali a Gretchen Wall, que ela interpreta a Janet Warren, né, que ela é uma dona de casa muito rica, tem 2 filhos, estão todos lindos numa foto, uma casa maravilhosa, e ela vive sofrendo uns apagões, né? Que ela ouve uns sons estranhos e acorda na cama dela, totalmente vestida de tênis, por exemplo. Ela está muito sozinha, né? E nessa realidade que eles vivem, tem um negócio das pessoas ficarem sonhando com sonhos que parecem, na verdade, propagandas. Parecem até propagandas da Apple, né? Esse episódio tem uma coisa meio de Black Mirror, eu achei, né? Sem ser tão interessante quanto Black Mirror, né? E olha que isso é uma crítica, porque eu gosto dos episódios, até acho que a série deu uma caída na última temporada, mas é interessante é que Black Mirror é inspirado em The Twilight Zone, né? Visivelmente inspirado. Mas tem esse lance das pessoas, cada família querer ter um ovo, né? Todos têm o seu momento de relaxamento, é uma cultura onde é uma coisa desenvolvida, moderna, mas desse lance de cada família tem que receber esse tal ovo, né? Então todas as mulheres, no caso, ficam ansiosas de receber esse ovo aí. No caso da Janet, ela começa a desconfiar de tudo isso, ficar angustiada com a situação. Ela até chama uma vizinha, que ela fica o tempo todo de maneira muito, né, boba, desnecessária, falando da casa dela, o que ela tem, o que ela não tem, rola uma certa inveja. E ela fala para a vizinha, fala, você vai querer ter esse tal de ovo? Né? Que ovo que é esse? Né? Você vai querer? Porque eu não quero, eu vou ligar para eles cancelar. Inclusive ela tenta cancelar, que é uma parada meio de telemarketing, né? Ele quer falar e conversar com uma questão de consumismo, telemarketing, na verdade de uma necessidade que a pessoa acha que tem, só que ninguém sabe. O grande plot twist dessa história aqui do Jordan Peele é que, na verdade, ela vai descobrir, né, o que é esse ovo, vão aparecer os alienígenas novamente, é como se eles continuassem estudando a humanidade, né? Eu não vou contar o desfecho, porque independente do episódio ser bom ou não, acho que a pessoa merece assistir, né, e tal, mas eu não acho um bom episódio, já vou dizendo logo, eu acho um episódio confuso, parece um episódio onde as pessoas estão se divertindo muito fazendo o episódio, né, mas eu fico com a impressão que eles estão se divertindo, o espectador não. Ele referencia o To Serve Man, só que ele quer colocar uma questão de consumismo, né, dentro dessa equação, que as pessoas sonham, né, com propagandas onde é importante ter esse ovo. Para fechamento de episódio, quando eu penso assim, no fechamento da primeira temporada, que é o The Blurry Man, que é um episódio que emociona, é um episódio que faz uma referência a episódios importantes da série, e eu penso nesse, que é o fechamento da segunda temporada, aí eu sinceramente já vejo que realmente foi um problema essa segunda temporada, não colocando todos os episódios no mesmo balaio. Eu acho que tem episódios bons, outros não são tão legais, mas esse daí para fechamento ele é bem problemático mesmo, na verdade. O que tu achou? Esse episódio para fechamento de temporada é pro pessoal cancelar a série mesmo, viu? Cancelaram, né? E cancelaram, uma pena, né? Nada nesse episódio funciona bem. Não querendo me estender muito. Não, as atuações até funcionam. Eu gosto das atrizes. Até a vizinha dela, que você não assistiu.
mas tem uma série muito legal da Netflix chamada Russian Doll, sabe? Com uma atriz do Orange is the New Black, e ela aparece nesse episódio. Ela que é a vizinha intrometida, que quer o tempo todo ver o que a mulher tem de bom, o que a mulher tem de ruim. Uma pena, essas atrizes elas são meio desperdiçadas, né, nesse episódio. Ele tem uma coisa que o ritmo dele é problemático, você tem dificuldade em se inserir naquele mundo, se imergir naquele mundo, naquela realidade. Se você assistiu o episódio da série original, fica mais fácil, porque você já meio que sabe o que tá acontecendo ali, então você consegue se orientar mais facilmente. O público que não tenha assistido o episódio da série original vai ficar meio perdido durante boa parte desse episódio aí da série do Jordan Peele, e quando vem a conclusão e o plot twist, a gente fica sabendo realmente o que está acontecendo e o que é esse ovo e por que as pessoas têm essa necessidade dele e não sabem bem por quê. E quando tem essa coisa de aparecer finalmente os alienígenas, fica tudo meio difícil de se encaixar ali. É uma pena, né? Porque até que eu achei que até a ideia era muito boa da releitura que eles fizeram. Ela apenas, na hora da execução, alguma coisa não bateu. Né? E é triste porque, na minha opinião, essa série e tudo que o Jordan Peele faz são coisas maravilhosas, tudo muito bem filmado, sabe? Você pode falar um monte de coisa, por exemplo, desse episódio, mas você não vai falar mal da atuação, porque elas estão ótimas, né? Você pode reclamar do roteiro, achar que é confuso, que ele queria fazer um The Twilight Zone Black Mirror, mas não rolou. Mas tudo que envolve é muito bem feito, entendeu? Então dá uma pena, você fala, putz, né? Podia estar rolando talvez aí um projeto para a terceira temporada e as coisas darem certo, né? Eu fico com um pouco de impressão que parece uma certa influência de produção, sabe? De gente enchendo o saco ali que queria isso, queria aquilo. Eu tenho que me informar mais, mas eu fico com essa impressão de que o Jordan Peele não teve muita autonomia nessa segunda temporada, mas, né? E falando rapidinho aqui também das referências que To Serve Man teve na cultura pop, foram muitas mesmo, de verdade, mas eu acho que uma das mais engraçadas tem aquele... Então, no Corra que a Polícia Vem Aí 2,5, né, que é um filme, uma comédia bem escrachada, divertida, tem um momento que tem um personagem chamado Terence Baggett, e ele está segurando um livro escrito assim, To Serve a Man, para servir o homem. E o engraçado é que ele é interpretado pelo Lloyd Bochner, que você falou, né, que ele é que está fazendo o personagem e gritando, é um livro de receitas, é um livro de receitas. Então aparece no Corre que a Polícia Vem Aí 2,5. Tem uma referência também no filme Madagascar, porque na hora que o Alex, o leão, tá com um dos lêmures conversando, o lêmure vai e mostra um livro intitulado Para Servir o Lêmure e proclama, é um livro de receitas. Então é cheio de referências, tem nos Simpsons também. Então você vê esses episódios famosíssimos de Além da Imaginação, eles acabam virando, né, referências para a cultura pop. E eu acho muito interessante saber que nesse caso específico já era um conto famoso, né? Isso é bem legal, né? Já era um conto que às vezes o conto fica muito mais famoso porque apareceu no episódio da série. Nesse caso não, já era um conto famoso, né? Então, sim, muito legal. Não tem como uma história como essa não ser depois referenciada e parodiada, porque é muito divertido, como a gente estava mesmo comentando, né? É uma daquelas coisas assim que é uma ideia tão boa que, independente, até o episódio é muito bem feito, o episódio é muito bem conduzido, o tom funciona, as atuações, tudo tem o padrão de qualidade que a gente está acostumado em Além da Imaginação, né, do Rod Serling e tal. Mas a ideia é tão boa que ela chega a ser até a transcender o episódio em si, né? Enfim. É verdade. Tão famoso que em todas as coletâneas de artes assim para a série que o pessoal desenha, sempre tem esse alien cabeção. E aquela pergunta que a gente sempre faz, e aí, ponto alto e ponto baixo, na tua opinião, Marcos? Pra mim, o ponto alto com certeza é o plot twist, né? Que esse episódio tem. Esse final aí, essa icônica frase, é um livro de receitas, né? E ponto baixo tem essa coisa das remontagens que o episódio precisou ter, e a gente acaba percebendo uma outra quebra de ritmo.
e que você teve, depois introduziram cena aqui, cena ali para melhorar a narrativa, mas eu acho que se isso de certa maneira é um problema, também não prejudicou o prazer que o episódio gera, né? Legal. Olha, para mim foi um bom episódio. Eu não colocaria nenhum ponto baixo, na verdade. Talvez a cena um pouquinho mais, não é um ponto baixo, mas é meio bobinha, esse negócio do polígrafo, né? Porque se a biologia do alien não é igual ao do ser humano, não poderia funcionar do mesmo jeito, a mão ficar suada, né? Os mesmos pontos ali na cabeça. Então, na verdade, não é uma coisa que estrague nem nada, é um episódio bem divertido. Quando você assiste a primeira vez sem saber de nada, então você se diverte, mas na segunda vez, quando você está sabendo, aí vira uma coisa muito engraçada. Então, daria uma nota altíssima, com certeza, to Seven Men. E aí, Marcos, você separou alguma coisa para poder recomendar? De filme, livro, série, no finalzinho? Olha, dessa vez eu não quero saber, eu vou fazer 3 recomendações, sinto muito. Opa! Primeira coisa, a gente tinha falado que o personagem desse episódio, o ator que faz o alienígena, também trabalhou no filme 007, O Espião que Me Amava. Primeira recomendação minha é que esse filme é sensacional. Pra mim é o melhor filme da franquia. Quem puder, não deixe de ver, que vai se divertir demais. Outra coisa, um outro filme que foi influenciado por esse episódio é um filme do Peter Jackson. Muito antes dele pensar em fazer O Senhor dos Anéis, ele era um diretor de filmes de baixíssimo orçamento e de gosto altissimamente duvidoso. E também de muito divertidos. E ele tem um filme chamado Bad Taste, de 87, que no Brasil recebeu o nome de Trash Náusea Total, título muito bem colocado, e basicamente ele fala de desaparecimentos que estão acontecendo numa cidade, numa pequena cidade, e esses desaparecimentos são causados porque a Terra, né, aquela região, tem a presença de alienígenas que estão desaparecendo com as pessoas e substituindo essas pessoas. Os desaparecidos estão sendo enviados para virar hambúrguer, porque esses alienígenas, eles têm uma rede intergaláctica de fast food. Né? E um grupo de jovens vai precisar desvendar esse mistério e enfrentar esses monstros sanguinários e comedores de carne humana, tudo com efeitos especiais e efeitos de maquiagem que custaram no máximo R$1,99 e ainda teve 1 centavo de troco. Muito famoso, né? Peter Jackson é um dos casos assim mais curiosos do cara que fazia um trash zoadíssimo, né? Mas divertido, e foi parar, né, na parte mais onde tem mais dinheiro, né, de Hollywood, né? Fazendo mega produções. Isso. Né? Então... Mas o Peter Jackson, você não pode dar dinheiro pra ele, tem que dar pouco dinheiro. Se der muito, ele faz um filme que, bom, enfim, não vamos... De qualquer maneira, é um filme divertido, sim, né? Os filmes da fase trash do Peter Jackson. Sim, e pra finalizar, minha última recomendação é uma história em quadrinhos. O Moebius, aquele autor de histórias em quadrinhos francês, e ele publicou uma história que é uma das histórias de ficção científica mais famosas do quadrinho europeu. É uma história chamada O Homem é Bom. E esse título muito divertido tem a ver porque na história um astronauta é capturado num planeta por um grupo de seres primitivos e que desejam descobrir se ele é bom no sentido culinário da coisa, né? Pretendem devorá-lo. Só que na hora que ele vai ser comido, acontece uma determinada coisa que é a grande sacada dessa história. E foi publicada mais de uma vez no Brasil. Acho que a mais recente publicação é numa coletânea da editora Nemo. Quem puder encontrar, vale muito a pena, tanto essa história quanto as outras que fazem parte da coletânea. Legal. Interessante, já gostei também, fiquei interessada. Pois é, na minha recomendação, eu não sou que nem o Marcos, não vou recomendar um montão de coisa, mas é impossível você conhecer essa história aqui e você não pensar no filme Silent Green, né? Porque é um filme do Richard Fleischer, é um filme de 73, estrelado pelo Charlton Heston, Lee Taylor-Young e o Edward G. Robinson, que viria a falecer pouco tempo depois, na verdade, aonde você tem um futuro ali, uma distopia, né, que é interessante que
diz que se passa em 2022, cara. A gente tá em 2021, entendeu? Então a sinopse é que em 2022 os efeitos cumulativos de superpopulação, poluição e uma espécie de catástrofe climática causaram ali uma grande escassez mundial de alimentos, de água e também de habitação. Aí eles colocam como exemplo ali em Nova York, que vivem mais de 40 milhões de pessoas, onde apenas uma pequena elite da cidade pode pagar por apartamentos espaçosos, onde tem água potável, tem comida natural. Comida natural que se diz é você ter uma alface, por exemplo, um pepino, né? Inclusive a elite tem várias concubinas que são chamadas de móveis. Gente, eu lembro quando eu assisti esse filme, eu fiquei revoltada. E tem o detetive ali, que é o Frank Thorne, né, com o amigo dele, o Saul Roth, que é um analista muito inteligente, né, um cara conhecido inclusive como Livro. O Thorne, ele vai começar a investigar um assassinato de um homem rico e influente, né, que é membro do conselho da Soylent Industries. A Soylent é um lance que o nome é uma mistura de soja e lentilha, né, por isso que é Soylent. E eles produzem umas bolachas que eles fizeram para poder alimentar metade do mundo. Aí eu lembrei do Dória com a ração humana deles, sabe? Ó, recordem sempre disso, é importante, né? Tem as bolachas que é Soylent Red, Soylent Yellow, mas a mais recente, que é muito mais saborosa e nutritiva, é Soylent Green, né? Que ela diz que ela é feita com plâncton do oceano, porém está começando a escassear. Aí você vai ter uma história de investigação, né? Esse curioso futuro que é apresentado nesse filme, porque esses futuros aí dos anos 70, eles acabam sendo muito divertidos de assistir. Eu lembro quando a gente assistiu e gravou sobre, né? Aquele Proibido Procriar, tu lembra, Marcos? Sim. Né? Então é sempre muito divertido assistir esses filmes futuristas que são gravados nos anos 60, 70, né? Que fica um futuro muito curioso de acompanhar. Essa história tem um grande plot twist, tá? Muito parecido, tá? Com o que a gente viu aqui em Além da Imaginação, né? Que o personagem do Charlton Heston vai descobrir, né? O que acontece. Mas, olha, vale a pena, a gente, para quem assistiu, né? Já faz algum tempo, reassista depois de assistir esse episódio, que você vai também achar bem legal. História muito interessante, porque é vagamente baseado num romance de ficção científica de 86, chamado Arrume um Quarto, Crie Espaço, do Harry Harrison, e acaba combinando realmente gêneros de policial e ficção científica. Então é interessante, não conheço a história original, mas é um filme muito, muito legal, né, Marcos? Eu gosto demais desse filme, demais mesmo. Quem ainda não viu, corra para assistir, que é uma excelente ficção científica, é uma excelente distopia. Gosto muito. Pois é. E a gente vem chegando no final, né? O podcast acabou ficando um pouquinho mais longo do que deveria. A gente pede desculpa porque esses episódios mais famosos são episódios onde tem muito mais texto pra gente ler, mais coisas para pesquisar, acabam sendo mais referenciados, então demora mais um pouquinho mesmo, né? Mas chegando no final aqui tem o lance da música, e aí vocês vão querer me matar dessa vez, ou não, ou vão querer me abraçar. Porque eu lembro quando eu sempre assisti muito a TV Cultura, gosto muito da TV Cultura, né? Eu tenho um filho grande, crescido, mas eu assistia muito com ele, né? Tinha programas maravilhosos. E eu lembro que passava, volta e meia, eu vi em algum desses programas lá, tinha aquela banda Palavra Cantada. As músicas são maravilhosas. Acho que eu já utilizei em algum podcast. Acho que aquele podcast sobre educação que eu fiz sobre professores, eu lembro de ter colocado Palavra Cantada. E eles têm uma música que aí é pra você ir na pegada de humor, né? Chamada Fome Come, né? Que vocês devem conhecer porque é impossível, né? Que é aquele, gente, estou ficando impaciente, minha fome é persistente. Que, claro, tá falando de fome, né? E tá na hora de comer, e aquela criançada toda batendo lata, né? E comendo, e claro que tá falando também sobre desigualdade social, né? Não são em todos os pratos que há comida para comer, né? Ainda mais na época que nós vivemos hoje em dia, né? Com esse encarecimento dos produtos do supermercado, pandemia, né? Então é uma música mais para você levar na pegada de brincar de humor e você pensar, na verdade, nesses alienígenas cantando isso daí, porque seria divertido, né? Se você não for a refeição, com certeza. Com toda certeza, né? Então vai tocar no finalzinho para vocês Palavra Cantada, Fome Come, que eu adoro essa música.
E no finalzinho também, claro, eu sempre deixo as redes sociais, então você siga nossas páginas do Facebook, gente. Dá essa força, dá essa moral pra gente, tá? Nós temos a página que é Masmorra Cine, que é a página do nosso site. O site que nós já temos há muito tempo, há mais de 10 anos. Tá? Então você siga lá, que é @Masmorra Cine. Tem a nossa página de fotos de bastidores, documentários da série, que é The Twilight Zone Behind Scenes. Vou deixar o link aqui na publicação, para você só linkar, já vai ser direcionado direitinho para a página. Temos o nosso perfil no Instagram, que é alimentado, a feed, né, alimentado pelo William Funchal, nosso amigo, nosso colaborador. A gente agradece sempre de coração, né, Marcos, pro William pela ajuda. Sim, o William tá fazendo um trabalho cada dia mais legal. O William é maravilhoso, eu não sei nem, às vezes fico até constrangido, eu não sei o que falar nos vídeos dele, que são vídeos tão legais. Então, gente, não perca a mesma oportunidade. Segue lá no Instagram, tá, que é @masmorracine, para ver as montagens que o William faz. Ele sempre coloca um diálogo interessante da série. Ele sempre toca as músicas que a gente escolhe. Então ele tem uma sensibilidade muito grande. E a gente sempre vai agradecer de coração, viu? A sua ajuda, viu, William? Beijo. Também temos lá o nosso perfil no Twitter, que é @masmorra_cast. E agora a gente tem Pix também, então você pode nos ajudar doando via Pix, que é uma maneira da gente receber assim, a sua doação de uma maneira mais rápida, eficiente, né? A gente tem os nossos apoios, como a gente já falou, os nossos padrinhos e madrinhas. Nós somos muito gratos no Padrim, mas o Padrim fica com uma porcentagem, né, do que é doado. Então, se você doar via Pix, a gente recebe integralmente a sua doação, tá? Então, se você puder, nos ajude via Pix. A chave é pixmasmorracine@gmail.com, tá? Temos também, claro, nosso perfil no Padrim e no Colabora Aí. É só você entrar para poder ver o nosso material, as nossas propostas e doar para a gente algum valor, sabe? Se tornar um colaborador mesmo, mensal do Masmorra Cine. Assim você garante, inclusive, que a gente consiga fazer mais podcasts sobre Além da Imaginação, né? Todo ano a gente faz uma temporada inteira e é normalmente uma maratona, né, de gravações, porque a gente tem, claro, no meio da pandemia, trabalho, filho, correria, 1000 problemas, a gente nunca deixa o programa atrasar, então a gente tem uma responsabilidade muito grande com o projeto. Então, se você puder, apoie a gente, tá? Oh, yeah. E a gente vem chegando aqui no finalzinho, deixando para você aquele beijo gostoso, aquele abraço apertado. Se cuide, viu? Se cuide. Cuide dos seus, mantenha distanciamento social. Fique em casa se puder, né? Porque nós que trabalhamos, nós não conseguimos, né, ficar em casa, mas vamos nos cuidar bastante, álcool na mão, distanciamento, sempre que possível. E a gente vai chegar ao final disso, gente. Isso daí não vai ser para sempre não, viu? Esperança, viu, gente? Deixar um beijo para vocês e a gente se encontra aí no próximo podcast sobre Além da Imaginação. Fiquem bem, comam bastante, se alimentem bem, fiquem gordinhos que os canamitas estão precisando de vocês. Então é isso, gente. Um beijo para vocês e a gente se encontra logo mais. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau. Gente, eu tô ficando impaciente. A minha fome é persistente. Come frio, come quente. Come o que vê pela frente. Come a língua, come o dente. Qualquer coisa que alimente. A fome come simplesmente. Come tudo no ambiente. Tudo que seja atraente. É uma fome absorvente. Come nunca é suficiente. Toda fome é tão carente. Come o amor que a gente sente. A fome come eternamente. No passado e no presente. A fome é sempre descontente. Fome, come, fome, come. Se vende Ela devora, ela devora, ela devora. coisa que alimente. Se for cultura, Ela tritura, ela tritura. se o que vem é uma cantiga, Ela mastiga, ela mastiga. ela então nunca discute. Só deglute, só deglute. E se for conversa mole, Se for mole, ela engole. se faz falta no abdômen. Fome, come, fome, Gente, come. eu tô ficando impaciente. A fome sempre é descontente. Toda fome é tão carente. Qualquer coisa que alimente. Come o amor que a gente sente. Come o amor que a gente sente. Tô ficando impaciente, a minha fome é persistente. Come frio, come quente, come o que vê pela frente. Come a língua, come o dente. Qualquer coisa que alimente, a fome
só degute. E se for conversa mansa, Se for mole, ela engole.